Agora nós vamos falar sobre um assunto que muita gente tem medo. A morte. Muitas pessoas têm medo de morrer. Outras pessoas entendem um pouco mais a questão da morte e acreditam que morrer realmente é mudar de dimensão. Então a gente vai entender um pouquinho mais com o professor do IPC, que é o Cláudio César Chaibem. Tudo bem, Cláudio? Bem-vindo aqui no estúdio mais uma vez. Me diz uma coisa, realmente morrer é mudar de dimensão? É só isso? Sim, essa questão da morte é um assunto que gera muita polêmica e tem muito tabu e medo. As pessoas têm muito medo mesmo. Tem muito medo. A própria palavra morte, ela já vem com um significado emocional carregado, de trazer aquela perda, né, que traz sofrimento, algum tipo de trauma. Então, qual que é o intuito de a gente estudar a morte, né? Desdramatizar esse assunto. Por exemplo, nós usamos algumas palavras técnicas que já acaba desdramatizando esse contexto da morte. Certo. Por exemplo, você poderia pegar a figura 1? Sim, claro. Vou mostrar a primeira figura aqui para quem está em casa, para a gente poder entender. Para a gente entender bem, essa figura, ela está mostrando uma pessoa que ela está tendo um desacoplamento, né? E está saindo do corpo físico, indo para uma dimensão mais sutil. Certo. Então, isso aí é um fenômeno da projeção consciente. Isso no momento que a gente está, de repente, no descanso, dormindo, acontece. Exatamente. Então, muitas vezes a pessoa imagina que é um sonho e não é. Sim. Então, esse fenômeno, ele pode ser tido como um treino para a morte. Por quê? A pessoa, ela está saindo do corpo físico. E a partir desse fenômeno, ela vê que ela não é só esse corpo físico, ela é algo mais, ela está atingindo uma outra dimensão. Entendi. Né? Certo, só para a gente poder entender. Agora, a questão é a seguinte, a consciência, muitas pessoas imaginam que quando a gente deixa esse corpo, o corpo físico, no caso, quando a pessoa morre, né, Sim. que é a palavra que a gente pode utilizar nesse momento, a pessoa ela vai amadurecer instantaneamente. Isso acontece ou não? Não, porque o processo do desenvolvimento pessoal, né, da consciência, o fato dela só deixar essa dimensão né, física e passar para outra dimensão, né, mais sutil, que seria no momento da morte, quando ela rompe o cordão de prata, na figura dá para ver. Acho que fica mais... Não sei se dá para focalizar. Como assim, cordão de prata? Como assim? Me explique. O que é Poderia o cordão focalizar um pouquinho melhor isso. Ali a pessoa está em descoincidência, né? Ela está na cama, o corpo físico, e o corpo projetivo dela está na dimensão extrafísica. Essa linha prateada, branca, é o cordão de prata, que faz a ligação da consciência no veículo mais denso, que é o corpo físico. Quando acontece o rompimento dessa linha, acontece a morte, que é a dessoma. O que é dessoma? O descarte do corpo físico. Então, simplesmente a consciência, ela descartou apenas um veículo de manifestação. Por isso que ela não vai mudar instantaneamente. Ela vai continuar sendo quem ela é, numa outra dimensão, com sua personalidade, com seus pontos positivos, negativos. E como que é essa passagem? Por exemplo, se a pessoa ela acabou de deixar o corpo físico, ela tem consciência de que ela não está mais naquele corpo físico? Ela tem consciência, normalmente isso acontece, das pessoas terem consciência que não estão mais vivas ou não? Tem algumas pessoas que sim, que elas já têm uma maturidade maior e elas sabem desse processo. Deixa eu te perguntar até, desculpa te interromper, só para a gente complementar essa primeira pergunta que eu fiz para você. Sim. Por exemplo,
Se a pessoa ela já tem essa consciência que ela não tem mais vida, que ela está de um outro lado, normalmente ela tem essa consciência porque é dela, é algo dela, ou ela adquiriu essa consciência por uma doença, por exemplo. Porque muitas pessoas dizem que pessoas provindas de mortes violentas e mortes inesperadas, como acidentes de carro, bala perdida, alguma coisa nesse sentido, até mesmo um assalto, as pessoas não têm, acabam morrendo e não têm a consciência de que estão mortas. E outras pessoas dizem que pessoas que morrem de alguma doença, que já estão há algum tempo em cima de uma cama de um hospital, já estão meio que preparadas de alguma maneira. Isso é real ou é fantasia? Não existe. Independente do tipo de morte, a pessoa vai ter consciência ou não vai ter. Sim, depende da própria consciência da pessoa. Mas é lógico, se a pessoa é madura, está passando por um processo gradativo de uma doença terminal e ela está tendo essa reciclagem de valores, e começa a até preparar a própria morte, aceitar isso, quando ela dessomar, deixar descartar o corpo físico, fica mais fácil de ela recobrar a lucidez na outra dimensão. Muitas vezes a pessoa que é mais fisicalista, que ela é muito apegada, materialista, ela tem mais dificuldade de ter lucidez na dimensão extrafísica. Então tem até aquele filme Sexto Sentido, retrata bem isso, né? Onde o Bruce Willis, né, o psicólogo, ele teve aquela morte instantânea e ele estava em outra dimensão, mas ele achava que estava ainda na dimensão física. Então isso acontece muito, é um caso muito natural que acontece aí na humanidade, né? A grande maioria das pessoas, elas morrem, elas estão na outra dimensão, mas não sabem que morreram. Entendi. Sabe? A gente chama de parapsicose extrafísica. É um caso patológico, né? Porque ela age em outra dimensão como se estivesse viva. Tenta se comunicar com o pessoal, né, com os parentes, o pessoal não responde. E a pessoa entra a consciência extrafísica, ela entra em uma parapsicose, né, no monodeísmo, e ela fica num estado patológico, né? Nossa, que triste isso, né? É triste. E outra questão, a projeção consciente, como que ela funciona no contato com essas pessoas que não estão mais entre nós? Porque acontece o seguinte, você acabou de dizer que de repente muitas pessoas, a consciência dessas pessoas acaba tentando se comunicar com parentes, com pessoas que estão próximas, achando que ainda está no corpo físico. Sim. E não está mais. Sim. É normal essas pessoas, essas consciências, né, como vocês nomeiam, procurarem pessoas que têm uma abertura, que são uma porta para o mundo físico, ou seja, pessoas que a gente pode, não sei se tem um termo específico, mas pessoas que conversam, que veem espíritos, que conversam com essas pessoas. Como é que funciona isso? Sim, acontece, porque tem o que acontece com o projetor. O que é uma projeção? O projetor, ele acessa o meio extrafísico ao qual está essas consciências que já morreram. Entendi. Então ela pode entrar em contato não só na dimensão física, e sim no extrafísico, nessa outra dimensão, pela vontade dela, né? Mas a pessoa tem que ter muito gabarito para fazer isso. Entendi. E para ajudar essas pessoas, muitas vezes você vai ajudar energeticamente, né? As energias densas, elas acabam ajudando essa outra pessoa que está num estado mais patológico, né? E eu gostaria de dar um exemplo aqui também, que você falou de alguns acidentes. Existe aquele acidente da projeção forçada, que é a experiência de quase morte. Que é o que trata esse livro aqui, que eu voltei para contar, da Lucy Lutfi. Que é muito legal esse livro, gente. Então, a professora Lucy Lutfi, né, ela teve 2 EQMs. O que é EQM? Experiência de quase morte, através de 2 acidentes que ela teve. E tem algumas etapas específicas dessa experiência de quase morte. A pessoa, ela é dada como morta, né? Mas ela não está morta. Ela tem aquele efeito do túnel,
o efeito luz, fim do túnel, luz no fim do túnel, entra em contato com pessoas falecidas, né? Ela tem uma visão panorâmica da vida dela em 1 minuto. Então, quando ela retorna, o mais importante de tudo isso é que ela acaba ampliando o conceito que ela tinha da própria vida. Ela acaba reciclando os seus próprios valores. Então, o que vale de toda essa experiência, né, tanto da projeção, pode ser de uma IQM, da pessoa trazer e fazer uma reciclagem de valores, né? Ver que a vida não é só o corpo físico, né? Com certeza. E olha, gente, a gente aqui não está falando de religião, para quem acha que nós estamos falando de religião. O Instituto de Projeciologia e Conscienciologia estuda toda essa situação que a gente acabou de dizer e outras mais, e isso é uma ciência, não é uma questão de religião. E para tirar qualquer tipo de dúvida, você pode entrar em contato com o IPC, não é verdade, Cláudio? Qual que é o contato de vocês? Nós temos o telefone 3233-5736, ou todos os sábados nós temos as palestras gratuitas às 14h30, o endereço é Avenida Visconde Nácar, 1505, 9º andar, edifício Gallery. Tá certo, aqui em Curitiba mesmo. E tem o site, né? Qual que é o site de vocês? É www.ipc.org. Perfeito.